Olá pessoal, dando continuidade à lição 1, vimos no vídeo anterior os componentes das instalações elétricas que conduzem a eletricidade e nesta parte da lição vamos ver os componentes da instalação elétrica que não conduzem a eletricidade. Então nesta aula vamos abordar especificamente esses componentes que não conduzem a eletricidade, os quais têm papel, poderemos considerar coadjuvante, mas que também são essenciais na operação da instalação elétrica e principalmente na proteção dos usuários e da instalação elétrica em si. Os componentes que não conduzem eletricidade, eles geralmente têm alguma função mecânica e ou elétrica, nesse caso, de isolação das partes vivas da instalação. Quando falamos de parte viva, falamos aqueles componentes, aquelas partes da instalação que estão energizadas. Nas instalações elétricas embutidas, ou seja, em que os condutores estão instalados no interior das paredes de alvenaria, esses condutores são instalados no interior de eletrodutos, sendo os eletrodutos os responsáveis pela proteção mecânica dos condutores da instalação elétrica. Os eletrodutos eles podem ser do tipo corrugado, conhecido popularmente como conduíte, aqui representado na figura à esquerda, e representado nessa instalação nas cores laranja e amarelo. Outro tipo de eletroduto bastante comum nas instalações elétricas é o eletroduto roscável. Já o eletroduto soldável ele é mais utilizado em substituição ao eletroduto corrugado em instalações elétricas embutidas em baixa tensão, em que há solicitação dos esforços mecânicos bem mais elevada do que no caso quando se instala os condutores os eletrodutos do tipo conduíte. Então, em instalações elétricas onde você tem um maior esforço mecânico, é ideal que você instale os eletrodutos ou soldável ou roscável. Esses eletrodutos eles apresentam a mesma função do eletroduto corrugado, de forma que basicamente a diferença entre eles é que os eletrodutos soldável e roscável eles possuem uma resistência mecânica mais elevada do que o eletroduto corrugado, representados nesta instalação pelos eletrodutos na cor preta. Vimos que os eletrodutos eles têm a função de acomodar e proteger os condutores da instalação. Então, quando há necessidade de instalação de luminárias ou derivação de circuitos, estes podem ser realizados diretamente nos eletrodutos. Nesse caso, o componente mais apropriado são as caixas de derivação. Elas são do tipo octogonal, instaladas geralmente no teto da edificação para a derivação dos circuitos elétricos e fixação de acessórios como as luminárias. Eles são representados nessa instalação aqui na cor amarela. Outro tipo de caixa que apresenta as mesmas funções da caixa octogonal, é a caixa octogonal com suporte para a lajota. Contudo, esse tipo de caixa ela é bem específica para aplicação em instalações com lajota. Então aqui o detalhe de instalação dessa caixa octogonal para a lajota. Elas são representadas aqui nessa instalação na cor laranja. Outro tipo de caixa que apresenta as mesmas funções ou funções similares à caixa octogonal é a caixa de luz do tipo 4x2 polegadas. Ela é adotada na derivação de circuitos elétricos e fixação de acessórios como tomadas de corrente e interruptores. Estão representadas nessa figura aqui nas cores amarela e preta. Então aqui nós temos as caixas amarelas nessas instalações conectadas aos eletrodutos do tipo conduíte, o eletroduto corrugado, e as caixas pretas nos eletrodutos soldável ou roscável.
Outro tipo de caixa de luz, porém com uma dimensão um pouco maior, é a caixa de luz quadrada do tipo 4x4 polegada. Essa caixa ela é adotada na derivação dos circuitos elétricos e fixação de acessórios como tomadas e interruptores quando você tem mais de 3 ou 4 tomadas ou 3 ou 4 interruptores na instalação em um mesmo ponto de acionamento. E elas estão representadas aqui nessa figura na cor preta. Então nós temos aqui um exemplo desse tipo de caixa. Outro tipo de componente que também tem a função de abrigar dispositivos é o quadro de distribuição, o qual ele tem a função de abrigar os dispositivos de segurança elétrica, como disjuntores, dispositivo DR, DPS, sendo o ponto da instalação onde é realizada a divisão da instalação em diversos circuitos, que são o que denominamos de circuitos terminais. Então aqui nós temos um exemplo de um quadro de distribuição composto por disjuntores, DPS e disjuntor ou interruptor diferencial. Então aqui nós temos a representação do quadro de distribuição nessa instalação elétrica. Um outro tipo de caixa que apresenta basicamente a mesma função da caixa de luz 4x2, ou 4x2 polegadas, é o condulete. Então nós temos aqui um tipo de condulete. Ele é adotado na derivação dos circuitos elétricos e fixação de acessórios como tomadas, interruptores, porém eles são utilizados nas instalações aparentes. A grande diferença entre o condulete e a caixa 4x2 é que o condulete é utilizado principalmente em instalações aparentes, e enquanto a caixa de luz tradicional a 4x2 polegadas, ela é instalada em instalações embutidas. Então aqui eles estão representados nessa figura, na cor cinza. Então aqui nós temos os conduletes dessa instalação elétrica. Então, fazendo uma revisão sobre os componentes que verificamos nessa instalação elétrica, nós temos um aqui representando o eletroduto corrugado, o 2 representando as caixas de luz 4x2, o 3 representando a caixa octogonal 4x4 com um prolongador, o 4 representando o eletroduto flexível corrugado reforçado. Então a grande diferença entre esse eletroduto laranja e o eletroduto amarelo é a resistência mecânica entre eles. No 5 aqui nós temos a caixa de suporte para lajota do tipo octogonal. Então ela é utilizada, como foi mostrado no decorrer da lição, em instalações com lajota. O 6 aqui nós temos os eletrodutos rígidos do tipo roscável. No 7 aqui nós temos a caixa de luz do tipo 4x4. 8 nós temos eletroduto do tipo aparente. Observe que esse eletroduto aqui ele é cinza, ele é um eletroduto esteticamente mais bonito, digamos assim, e ele é utilizado naquelas instalações que você tem conduletes, ou seja, instalações aparentes. Esteticamente ele é da mesma cor do condulete, fica uma instalação do ponto de vista de estética bem melhor trabalhada. Aqui no 9 nós temos a representação do condulete. E por último, o quadro de distribuição representado pelo número 10. Vimos até aqui a importância dos componentes nas instalações elétricas, bem como os principais componentes que são adotados nessas instalações. Não é objetivo desse material esgotar todo o conteúdo sobre os componentes elétricos das instalações, tendo em vista que aqui abordamos apenas aqueles que são
mais utilizadas nas instalações elétricas e que com certeza farão parte da sua vida profissional enquanto engenheiro ou engenheiro eletricista. Então, não deixe de assistir a nossa próxima videoaula, a nossa próxima lição. Nela abordaremos o dimensionamento das cargas de iluminação e força em instalações residenciais. Então, até o próximo vídeo.